Colã com saia, é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então já vai deixando para mim o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho das notificações, porque hoje nós vamos fazer um colã com saia. Gente, essa época do ano é ótima para você vender uniformes de balé e até mesmo para fidelizar essas clientes que depois, no final do ano, vão comprar contigo os figurinos para a escola de dança. Então aproveita essa época do ano e bora fazer esse colãzinho aqui com saia. Tá maravilhoso e o link para quem quiser adquirir os moldes está aí na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos confeccionar o nosso colã? Primeira coisa, a gente vai usar aqui a malha suplex, tá? O colã de bailarina, ele tem que ser feito no suplex. Eu sempre falo isso para vocês, porque não adianta você fazer um colã maravilhoso em um tecido que não tem elasticidade, porque aí, quando a criança for vestir, não vai servir, vai ficar apertado. E não é culpa do molde, é porque o tecido ele tem que esticar. O molde ele é feito para tecidos que estiquem dos dois lados, ou seja, ele estica na lateral e ele também estica no comprimento, né? Na largura e na altura. Ó, ele tem que esticar dos dois lados, tá? Não pode esticar em um lado só, por isso que não dá para fazer com qualquer tipo de malha, porque dependendo da malha ela só estica em um sentido, né? E aí não dá certo. Então a malha aqui a gente vai usar o suplex e eu vou usar aqui os meus moldes de colã com saia. Os moldes de colã com saia, eles já vêm completinhos, né? Então, parte da frente, parte das costas, vem a parte da frente e das costas da calcinha também. Ele vem a saia, já vem o moldezinho da nossa sainha, que é um meio godê, e vem também o molde da nossa manguinha, tá? Manga curta. Se você quiser fazer ele regata, você faz sem a manga, né? Faz só com parte da frente e das costas e coloca o elástico nas cavas. Hoje eu vou fazer aqui com vocês o com manga, tá? Manga curta. Então vamos lá, primeiro passo é a gente cortar uma vez de cada, né, no nosso tecido principal. Se você quiser colocar forro é opcional, mas a malha que eu tô usando aqui já é uma malha que ela tem uma gramatura legal, então não coloco forro nessa malha. Só se a cliente pede mesmo, tá? Senão eu não coloco. Então vamos lá, vou colocar aqui no sentido do meu fio. Vou posicionar o meu molde. Aí você pode tanto cortar direto, o molde já tem meio centímetro de margem de costura, tá? Ó, o nosso molde ele já tem meio centímetro de margem de costura. Então você pode posicionar e cortar direto, ou se você preferir, você pode vir com um lápis, né, desses que apaga com o calor, lápis de costura, e você vai riscar todo o seu molde aqui, depois você tira o molde e aí você recorta, né? E agora a gente vai cortar todas as outras partes também. Lembrando que esses moldes aqui, gente, esses moldes são lá do meu site, né? Eles estão disponíveis para quem quiser adquirir a modelagem. Ela vem no tamanho infantil, tá bom? Até o 14. E aí, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês e vou deixar um cupom de desconto exclusivo desse vídeo aqui, tá? Então tem esse cupom que vai estar disponível aí embaixo para vocês também, que ele é válido para todo o nosso site, é um cupom de desconto especial para você que está assistindo a esse passo a passo aqui hoje. Então os moldes eles vêm em formato A4 e plotter. Se você quiser mandar para gráfica, você manda o formato em plotter e eles já vão imprimir em tamanho real, ou se você preferir imprimir em impressora comum, impressora doméstica mesmo, você coloca ali para imprimir em A4 e ele vai sair como se fosse um quebra-cabeça, mais ou menos umas 9 folhas, e aí você vai montar. Tem o tutorial também de montagem desses moldes, vou deixar aí o link na descrição para você. Então todos os links importantes aqui vão estar na descrição, dá uma olhadinha lá. Bom, todas as partes já estão cortadas, aqui eu tenho costas, frente, calcinha também, costas e frente, a saia e as minhas duas manguinhas. Então agora a gente vai começar a costurar.
E eu gosto de começar pela parte do busto. Então, a gente vai unir frente e costas e já vamos colocar as mangas. Então, a gente posiciona o nosso tecido direito com o direito. E vamos fazer a união aqui dos ombros, tá? Então, nossa primeira costurinha é aqui, juntando o ombro, fechando essas duas partezinhas aqui, tá? Do ombro. Fechei aqui os meus ombros, agora a gente abre assim, deixa o lado direito para cima e a gente vai costurar então as nossas mangas. Dobrei ela ao meio e vou fazer uma marcação aqui, pode ser um pique ou com o lápis mesmo. Faço um piquezinho no meio. Aí eu vou posicionar direito com o direito, né? O direito do meu colã com o direito da minha manguinha. E esse pique, eu vou jogar ele, ó, um pouquinho pra cá, na parte das costas. Então, tá aqui a minha costura do ombro, né? Costura do ombro, parte da frente, parte das costas. Eu vou jogar esse pique um pouquinho pra cá, porque a parte das costas, ela é um pouquinho maior mesmo. Então, a minha manguinha, ela tem que vir um pouquinho pro lado. Esse um pouquinho que eu digo é 1 centímetro mais ou menos, tá? E aí, nós vamos costurar. Vou fazer a costura aqui da seguinte forma, ó. Eu começo do meio para a ponta, depois eu pego do meio para a outra ponta, porque a gente está trabalhando com malha, então se você começa de uma ponta e vai até a outra, é muito provável que vai chegar ali no fim e vai sobrar tecido ou da manga ou do colã. Então, a melhor forma, né, a forma mais fácil para você não ter esse problema, né, porque a malha ela vai esticando conforme você vai costurando. Então, a forma mais fácil para não ter defeito, né, é você costurar do meio para a ponta e depois do meio para outra ponta. Se você já tem prática, pode costurar inteiro, mas se você está começando, não trabalha com malha, não costura muita malha, então começa assim, do canto aqui, ó, do meio, né, dessa costura aqui, para cá, depois do meio para cá. Mangas costuradas. Então, agora a gente vai fechar o nosso colã, né, na parte da frente, né? Na parte do busto, né, a parte de cima do nosso colã. Então, a gente posiciona aqui, ó, juntinho. E a gente vai passar a nossa costura fechando aqui as laterais, né? Lateral aqui da manga e do corpo, né? Dos dois ladinhos, tá? A gente vai fazer essa costurinha aqui dos dois lados. Agora, a gente vai reservar essa parte e vai para nossa calcinha. Então, na calcinha, a gente vai posicionar também direito com o direito. Direito com direito. Vamos fechar a lateral dos dois ladinhos e vamos fechar o fundo também da nossa calcinha, né? A parte de trás, ela é mais comprida do que a parte da frente, tá? É assim mesmo. Mas a gente vai unir, então, aqui o fundo da nossa calcinha e as laterais também. Eu vou usar aqui o elástico de 7 milímetros. E eu vou colocar o elástico na cava das perninhas. E vou colocar também aqui no meu decote, né? Na minha golinha aqui. Tanto na frente como nas costas. A medida do elástico eu já expliquei em outros tutoriais, mas vou explicar novamente. Como que você sabe a quantidade? Eu coloco a olho, tá? Eu coloco dessa forma aqui, ó. Vou colocar na minha cava, começo aqui pela costura. Aí eu venho dando uma leve tensionada no meu elástico, tá? Não é muito, não é esticar, né? Senão vai franzir tudo. Mas é só uma leve tensão mesmo no meu elástico. E eu vou colocando com essa leve tensão aqui na gola toda, né? Na cava toda, na perninha também. Eu coloco dessa forma, mas se você quer uma medida exata, né? Você tá começando agora, não tem muita prática, não sabe a medida, então você vai pegar a sua cava, aonde você quer colocar o elástico, e você vai medir, sem esticar, é claro, né? Sem esticar a malha, mas você vai medir essa cava aqui, por exemplo.
né? E vamos supor que deu aqui 30 centímetros, tá? Só supondo um número aí. Se deu aqui 30 centímetros, você vai reduzir aqui do seu elástico uma medida de 15% mais ou menos. É de 10 a 20, tá? Então é conforme você quer que a sua cava fique mais apertadinha. De 10 a 20%. 15% é uma média, né? Então vamos reduzir aí 15% nessa medida. Então essa conta vai dar 4,5 centímetros, né, para reduzir. Se você calcular que você tem 30 centímetros menos 15%, você vai reduzir 4,5 centímetros. Ou seja, você vai ter uma medida final aqui de elástico de 25,5 centímetros. Aí acrescenta mais meio centímetro aí, ou até 1 centímetro, para você sobrepor lá no finalzinho, né? Você passa em toda a cava e sobrepõe aqui mais ou menos 1 centímetro. Então, 26,5 centímetros é a medida do seu elástico, se a sua cava for uma medida de 30 centímetros, tá? Então, você vai fazer essa conta. Mede a cava, reduz 15%, é a medida do seu elástico aí que você vai usar. Então, eu vou colocar o meu elástico aqui nas minhas cavas e já trago pra gente continuar colocando agora daí a nossa saia. Pronto, elástico passado. Agora, eu já passei também, ó, uma costurinha aqui na manga, tá bom? Aqui na barrinha da minha manga. Depois a gente vai rebater, né? A gente vai virar ela lá na nossa galoneira, mas eu já deixei passado aqui na overlock um acabamentozinho nela pra ficar mais bonitinho. Já passei o elástico também aqui no meu decote, ó. Tá prontinho. Frente e costas. Agora a gente vai pegar a nossa saia. Vai posicionar direito com o direito. Ela é uma sainha meio godê, tá? Não é um godê total, olha, é um meio godê. E eu sugiro fazer no próprio suplex mesmo, né? Vocês viram, eu fiz no mesmo tecido do colã. Então a primeira coisa é fechar essa lateral dela aqui que é aberta. A gente vai costurar. Pronto, fechei a lateral. Agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó, do outro ladinho. Vou fazer uma marcação também. E aí eu vou juntar essas duas marcações, vou juntar a costura mais a marcação que eu fiz e vou fazer as marcações aqui nas laterais. Então a minha saia tem 4 marcações, 2 nas laterais, uma na frente e uma nas costas. Essa costura eu costumo deixar, na verdade, para a lateral, tá? Eu não deixo ela nas costas, não, eu acabo deixando ela na lateral. Eu acho que aparece até menos do que se deixar nas costas. Vou pegar aqui a minha calcinha, vou deixar a calcinha do lado direito e vou deixar também a saia do lado direito. Coloco a calcinha dentro da saia. E aí, eu vou encontrar aqui, ó, a costura, né? Com a costura. E o meu pique com a outra costura do outro ladinho. Posso alfinetar, posso prender para não sair. E se você quiser, né, a gente fez a marcação aqui no centro. Se você quiser, eu esqueci, mas pode fazer a marcação também aqui, frente e costas na calcinha, antes de colocar ela ali dentro. Então, faço a minha marcação aqui, ó, frente, costas, né? Que aí a gente consegue juntar todos os piques que a gente fez. Pronto, tudo alfinetado, a gente vai então costurar. Se você já tiver uma habilidade, uma certa habilidade com costura, você já pode até costurar a parte da frente, né, a parte de cima do colã junto. Mas se você tá começando agora a fazer o uniforme, faz por etapas. Então você costura primeiro a saia na calcinha e depois a gente junta com a parte da frente, tá? Então vamos lá, vamos fazer por etapas aqui. Pronto, a nossa saia já está costurada com a calcinha embaixo. Agora é muito importante você colocar a parte da frente para cima, parte das costas para baixo, né, para trás. Para você não se confundir na hora de costurar com a parte de cima do nosso colã. Então agora a gente vai pegar a parte de cima, vai posicionar também com a frente, né, parte da frente para cima.
parte de trás para baixo. E aí a gente vai virar ela do avesso, pega aqui na cinturinha, ó. Pega a cintura aqui, já vira ela, colocando a saia por dentro, tá vendo? Dessa forma, ó, a sainha já fica lá dentro e a gente já consegue costurar. Então, agora aqui é só a gente desvirar. E a gente tem o nosso colanzinho. Falta agora a gente rebater o elástico das cavas e também fazer o acabamento na nossa manguinha. Na saia, eu não costumo fazer nenhum acabamento, eu deixo só cortadinho mesmo, corto bem certinho, né? Ó, pode ver, corto bem certinho, não fica aquele repicado, né? Senão fica feio, mas não faço nenhum acabamento. Por quê? Porque essa malha, ela não vai desfiar, certo? Então não tem necessidade, né? E se eu fizer um acabamento, já vai ficar um pouco mais grosseiro, né? Se a gente dobra e faz uma bainha, por exemplo, já vai ficar mais grosso aqui. Então, eu prefiro deixar sem nada na barra, né? Mas se você quiser, pode fazer algum acabamento aí, tá? E aí eu vou ensinar vocês a colocar o logo da escola em DTF, tá? Isso daqui é um DTF. Já tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro e ensino como que você faz, né, o DTF, aonde mandar fazer, mandar imprimir, como montar as artes, colocar, né, o logo e tudo mais. Então já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aí um card, né, uma playlist desses vídeos de como fazer estampas em DTF. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que dá para colocar mesmo com o colanzinho já pronto. O ideal, o mais fácil, né, digamos assim, é você estampar antes da costura. Mas caso você pegue os colãs já prontos, você consegue também estampar. Então olha só, não dá pra gente colocar ele direto aqui no meu colã, porque o meu colã, ele tem a parte das costas menor, né? Então se eu colocar aqui a minha estampa, ó, ela vai pegar bem em cima aqui dessa costurinha de trás, do meu elástico aqui que nós temos aqui atrás. Então não dá, não fica legal, porque aonde pegar ali vai ficar marcado por causa do calor do ferro de passar roupa ou da mini prensa, né? No meu caso aqui eu vou usar a mini prensa térmica, tá? Quando eu estampo com o colã aberto, com o colã inteiro, né, sem costurar, eu faço na prensa térmica, a prensa grande. Mas aqui dá para fazer com o ferro de passar roupa ou a mini prensa, tá? Não recomendo fazer com a prensa grande, porque vai deixar o seu colã marcado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu coloquei aqui dentro, ó, um pedaço de tricoline dobrado. É um tricoline grandinho, ó, que eu tenho que tá dobradinho em várias partes. Porque daí, já ficou lisinho aqui o meu colã, tá? Então, ele lisinho aqui, deixa eu só organizar ele aqui para mim, para eu conseguir colocar posicionado bem retinho. Ó, a gente vai colocar então o nosso aplique, né, o nosso termocolante aqui, ou o nosso DTF. Vou centralizar, eu centralizo com os dedos, gente, ó, eu coloco os dedos aqui, que aí eu tenho uma noção, né, do meio. Vou centralizar o meu aplique, da mesma forma eu faço mais ou menos embaixo, ou se você quiser pode medir com a régua. E aí centralizei, eu vou passar a minha mini prensa, né, ou ferro de passar roupa, o que você for usar aí, mais ou menos, tá? Ele tá em temperatura média, ó. Mais ou menos uns 15 segundos para minha estampa soltar desse plástico e ir para o meu tecido. E aí, depois que eu passei esses 15 segundos, a gente vai esperar esfriar bastante, tá? Tem que esfriar bem antes de remover essa película aqui. Então, depois que esfriou, a gente vai retirar. E aí, para retirar, é só a gente ir puxando mesmo. Pronto, saiu, né, todinho, ó, o meu DTF. Ó, ficou já no meu tecido. E agora, esse aqui é o pulo do gato
para a sua estampa durar mais. O DTF ele tem uma boa durabilidade, mas se você fizer esse truquezinho aqui vai durar mais. Você volta aqui com o seu filme, tá? Nunca passa o ferro ou a mini prensa direto aqui na estampa, tá? Não pode passar direto na estampa. Mas se a gente voltar o nosso plástico aqui, ó, e a gente passar mais uma vez o ferrinho aqui, a nossa estampa ela vai ter uma fixação maior. Então a gente volta e passa novamente o ferro aqui, com cuidado, né? Mais uns 10 segundinhos. Retira com cuidado, deixa esfriar bem. E aí sim, a nossa estampa agora ela tá bem fixa no nosso tecido. Agora ela tá bem fixa, não vai ter o perigo de sair, né? Aí já pode retirar esse tecidinho aqui de dentro. E prontinho, nosso colã está finalizado. E assim ficou o nosso colã com saia. Lembrando que os nossos moldes de colã com saia estão disponíveis para quem quiser adquirir. O link está na descrição desse vídeo. Então é isso, eu vejo você na próxima sexta-feira. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!